Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre zona de conforto. Zona de conforto, vou definir um pouquinho para vocês o que é zona de conforto, né? Vamos tentar, né? Não sei se eu vou conseguir fazer, mas é a melhor forma possível para a gente entender o que é zona de conforto. É como se a gente tivesse um espaço, e esse espaço é um espaço psíquico, né? Onde tudo que acontece nesse espaço está confortável a partir do momento de que ninguém mexa nessas estruturas. Ou seja, é como se eu tivesse colocado um copo d'água aqui e eu sei que ali ele vai ficar e pronto. Ninguém vai mexer. Esse aspecto dentro do meu psiquismo está moldado, praticamente congelado em algumas estruturas. Quanto mais a pessoa está apegada à zona de conforto dela, quanto mais ela está cristalizada no sentido de não se permitir fazer nada diferente dos moldes aos quais ela aprendeu, e isso de alguma forma gera também uma cristalização mental, onde a pessoa não se permite, inclusive, fazer nada diferente. Nenhum tipo de ensinamento entra, né, para essa pessoa, nenhum tipo de coisa nova, alimentos novos, não entra nada. O universo dela é aquele universo fechado. Ela está praticamente pautada naquele mundo que ela conhece. Então, se dentro da estrutura desse mundo, porque na verdade, antes de falar da estrutura, por que a pessoa cria isso? Devido aos choques emocionais, aos traumas e aos medos e às fobias que de alguma forma vão se desenvolvendo ao longo do desenvolvimento desde criança, né? Quando a gente vai criando esses medos, esses embates, a gente vai se fechando dentro desses aspectos, cristalizando realmente o nosso convívio. Então eu sei fazer o trajeto daqui até a escola, ou então até a faculdade, ou eu sei fazer o caminho daqui da minha casa até o trabalho, vou e volto. Praticamente eu vivo só essa rotina, né? Dentro do processo de relacionamento também só me relaciono desta forma ou daquela forma idealizada, ou seja, eu não consigo me relacionar com pessoas que tenham muita diversificação desse meu mundo conhecido. Tudo que está dentro desse meu mundo conhecido me gera uma tranquilidade, me gera uma paz. Mas ao mesmo tempo, essa paz e essa tranquilidade tem um preço muito grande, que é o estado de congelamento e aprisionamento. Claro que eu estou falando sobre isso, mas quem está dentro desse contexto acha que isso não, imagina. Né? Hoje a gente vê que um dos aspectos que está muito em evidência nesse jogo social, né, é onde as pessoas elas criam relações virtuais dentro do ambiente onde elas estão, porque ali é mais seguro. Então elas se relacionam com todo mundo virtualmente, mas pessoalmente é quase que impossível, dependendo do estágio dessa cristalização dentro das pessoas. Ou então elas até se permitem ir para o relacionamento, só que no momento que estão ali, aí de repente já está no celular e passa a tela, e elas não se relacionam uns com as outras. Estão todos sentados numa mesa de jantar e estão lá no celular, estão tendo outras relações de novo, que são apenas virtuais, porque dessa forma essa relação pessoal, ela gera mudança, ela gera transformação. Não que essa relação virtual não gera também, mas ela ainda está pautada num movimento de defesa. Eu tenho uma distância entre eu e o outro. Eu tenho eu e a tela do computador, ou eu e uma série de outras circunstâncias que me impedem. Ou eu posso sentar atrás de uma mesa de escritório e ali me relaciono com as pessoas muito bem, daquela postura que eu me coloquei. Ou seja, eu estou cristalizado, né? Eu tenho um papel que é uno na minha vida, que em muitas instâncias também se faz presente em todas as relações. Então eu me mantenho sempre nesse papel superficial, onde eu não entro em contato, porque na verdade tudo isso é para evitar entrar em contato com as dores e os sentimentos das quais de alguma forma
foram muito aterrorizadores na minha vida. E hoje eu não quero mais saber de ter contato. Eu prefiro manter-me nesta zona de conforto. E essa zona de conforto, ela gera muitas dores e sofrimentos na maior parte das circunstâncias. Porque elas, além do aprisionamento psíquico, você começa a ter porque a vida vai te convidando constantemente a ressignificar padrões, a ressignificar ideias, a ter maiores e uma amplitude de visão de mundo maior, né? E a pessoa, ela pode até olhar pelo vidro da janela para o mundo, mas na verdade ela está atrás de uma barreira, onde ela se sente mais segura. Eu estou falando de um patamar onde a gente precisa pensar ou repensar como pode ser as nossas relações em detrimento, né, independente desses mecanismos de defesa que nos fazem nos aprisionar. Claro que esse jogo de aprisionamento, ele não é uno, eu não estou sozinho nesse processo. Muitas vezes isso foi passado de geração para geração. Meus pais, meus avós, bisavós, eles já vieram com esses ciclos onde ninguém traz uma ideia nova, ninguém traz novos conteúdos. Então, numa família de médicos, todos são sempre médicos. Uma família de contadores, todos vão ser contadores. Ah, mas médicos e contadores não são pessoas que estudaram? Ok, se permitiram estudar só aquilo. É uma faixa, como se fosse um recorte. Dentro desse mundo eu sou conhecido e sou aceito. E o mundo, ele é uma amplitude tão grande. Se a gente for pensar que assim, eu quero comprar um sofá, então eu vou numa loja de móveis. Se eu começar a estudar o tipo de tecido que vai nos móveis, o tipo de material que vai na composição desse sofá, já começa a abrir um universo. Se eu quero me especializar, por exemplo, se eu quero comprar um pneu de carro, eu tenho um carro X, e aí furou o pneu, eu tenho que trocar o pneu do carro, de repente um universo se abre. Porque ali eu vou ter que aprender que tipo de pneu que qual é a dimensão, qual é a marca do pneu, qual é a melhor variável dentro desses pneus. Então são universos que vão se abrindo. E quando eu começo a criar resistências, eu vou mantendo, ou me cristalizando, eu vou mantendo a menor embate com essas situações. Ou no máximo eu tenho contato com objetos, coisas, como se fosse uma coisificação, para evitar muitos contatos pessoais, porque os contatos pessoais inevitavelmente vai fazer com que eu mobilize situações e sensações emocionais que muitas vezes eu não quero entrar em contato. E aqui eu não estou falando mal de quem é internauta, não estou falando mal de quem até porque eu estou chegando até vocês através da internet, ou através de uma fonte de comunicação, né, que pode se proliferar além da internet e outras fontes. Mas eu estou querendo repensar, né, se há uma parte dentro de vocês que ainda está se mantendo cristalizada, está se mantendo presa. Porque inevitavelmente em algum momento você vai se sentir sozinho, você vai se sentir abandonado, você vai se sentir rejeitado. E esses aspectos são só defesas para não entrar em contato com essa dor maior que em algum momento foi gerada por alguma relação, e a cura efetiva só vem quando a gente ressignifica esses padrões, ou seja, vivencia, e até em algumas instâncias, né, no processo terapêutico a gente vai saber que a gente vai reeditar, né, então a gente troca de parceiro, troca de emprego, e está sempre lá o mesmo padrão, o mesmo patrão, o mesmo relacionamento. Então quem tem que mudar dentro dessa situação? São esses paradigmas de zona de conforto que de alguma forma vão gerando em nós as cristalizações. E com isso eu vou fazendo o quê? Evitações. Mas a maior evitação que eu faço é comigo mesmo. Eu evito entrar em contato com os meus aspectos mais profundos. Porque essa relação que eu estou falando, ela ainda é muito exteriorizada. É o mundo externo. E a nossa sociedade está muito pautada em nos puxar para fora, né? E a nova
possibilidade de transformação, ou pelo menos esse convite que eu estou fazendo para vocês nesse momento, é de um autoencontro, de uma autotransformação. E não há possibilidade de uma autotransformação sem você se permitir perceber pelo menos esses mínimos detalhes que vão fazendo com que a gente fique aprisionado, que faça com que a gente fique de alguma forma atrás desta muralha. Tá ruim, mas tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom. Tá aqui um perfume velho, né? Dá para mudar, mas a gente precisa realmente resolver trocar essas velhas roupas e se colocar à disposição de fazer essa repaginação. Talvez a gente tenha que olhar para essas páginas antigas que estão aqui sendo reeditadas. Pense um pouquinho sobre isso, vamos pensar junto de alguma forma. Até o nosso próximo encontro. Namastê.